É com você, Fernando. Olá, bom dia, amigos do Giro do Boi. Aqui Fernando Loureiro e eu venho mais uma vez bater um papo com os senhores nas questões pertinentes à água. A água servida para os animais de produção aí na sua fazenda. Hoje a gente vem trazer uma dica para produtos que têm sido utilizados na limpeza dos bebedouros artificiais aí na fazenda. A gente tem recebido bastante questionamento e material do pessoal perguntando o que pode ser adicionado nos bebedouros e nos reservatórios para aumentar o intervalo de limpeza dos mesmos, ou seja, poder ficar mais tempo com a água em boas condições sem aquela necessidade de lavar. E o Igor Salvador, de Camapuã, nos mandou fotos e pergunta porque ele foi aconselhado a utilizar plantas aquáticas nos bebedouros dele. Aquelas plantas do tipo água-pé, também conhecidas como patinho d'água, lá no Nordeste o pessoal chama de baronesa. E essas plantas, elas têm uma função bastante interessante de filtragem da água. As raízes delas acabam depurando e retirando da água coliformes fecais e também metais pesados. Mas veja bem, isso é interessante para as águas de bebedouros naturais, como os rios, córregos, represas, açudes. Então as plantas aquáticas, elas exercem a sua função principalmente nessas aguadas naturais. E se tiver essa necessidade, por exemplo, fazendas que estão próximas a áreas urbanas, onde tem um aumento, uma incidência de coliformes fecais, de conectar e desaguar esgoto nessas águas. Também os resíduos industriais que podem estar levando à contaminação de agentes químicos, metais pesados, então é interessante. Agora, a água coletada na fazenda, em poços semi-artesianos, em nascentes da própria fazenda, elas raramente apresentam esse problema. E não tem por que a gente utilizar plantas aquáticas para retirar o que não tem na água. As plantas aquáticas, dentro dos bebedouros, elas se proliferam, elas se difundem em toda a superfície. E o gado tem mais dificuldade de acessar a água que está embaixo, mesmo que limpa. As plantas aquáticas, elas também não depuram matéria orgânica, elas não retiram o esterco dos animais, elas não retiram da água os farelos, elas não retiram da água as folhas do capim, da pastagem que o animal traz na boca. Isso apenas se deposita no fundo e continua tendo matéria orgânica. Então, a nossa indicação é que não terceirizem a limpeza do seu bebedouro para as plantas aquáticas. Use aquele tempo que o funcionário vai precisar ir lá no bebedouro, retirar o excesso de planta, na verdade, para não ter planta, para limpar todo o bebedouro, esfregar as paredes, remover toda a sujeira do fundo e deixar uma água verdadeiramente limpa para esses animais, aonde eles vão beber mais água no consumo espontâneo, livremente. Vão ter satisfação de beber mais água e vão corresponder consumindo mais matéria seca, comendo mais capim e suplemento, e com isso melhorando o desempenho. As plantas aquáticas, elas quando ocupam toda a superfície do bebedouro, elas também estão depositando as folhas mortas dentro do próprio bebedouro. E a gente não tem um indicativo de todas as variedades, qual que pode ter toxidez para os animais ou não. Então a nossa dica é que plantas aquáticas em bebedouros artificiais, em água encanada, não combinam e não devem ser utilizadas. Espero que a dica seja boa, de grande valia para os senhores, e fico à disposição para mais questionamentos, sempre aqui pelo Giro do Boi. Um grande abraço e até a próxima!
Dica impecável, né, pessoal?